Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar Tendências Atuais visando a Excelência Construtiva, promovido pela Escola de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em parceria com o Mackenzie Soluções, que é uma área de negócios do Instituto Presbiteriano Mackenzie. É uma área que atua no mercado corporativo, desenvolvendo estratégias de melhoria, de performance e sustentabilidade financeira, oferecendo também diversos cursos de educação executiva. Quero expressar nossos profundos agradecimentos ao diretor da Escola de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o professor Dr. Marcos Massi, e ao nosso magnífico reitor, o Dr. Marco Túlio de Castro Vasconcelos. Esse evento tem como objetivo realizar um encontro com os profissionais que atuam nos diversos setores da construção civil. A excelência das construções se apoia nos conceitos de qualidade, alto desempenho, ecoeficiência e sustentabilidade das edificações, bem como na influência ambiental. Projetos de empreendimentos que se tornem polos indutores de revitalização, recuperação de áreas contaminadas, retrofit, são soluções que também colaboram para a renovação dos espaços urbanos para o aumento da vida útil e valorização de uma edificação. Os assuntos discutidos no encontro são analisados no curso de pós-graduação Construções Civis, Excelência Construtiva e Anomalias, no qual eu o represento. Esse evento conta com a participação de profissionais de destaque no mercado, que também são professores do nosso curso. E desejar, gostaria de agradecer a vossa honrosa participação. Engenheiro Pedro Cavalheiro, engenheiro civil, sócio-diretor da Cedro Engenharia Consultiva, a engenheira Cíntia Munhoz, que é também engenheira civil, consultora da técnica Ação Engenharia, e a professora engenheira civil Mônica Sturmer, que é sócia-diretora da GEC Engenharia, com quem vos deixo a palavra. Boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso webinar. É um prazer estar aqui, professor, obrigada pelo convite. Esse é um curso que eu leciono há já algum tempo e eu tenho um prazer enorme nesse curso. Eu acho que a gente falar das excelências construtivas é sempre muito importante, que a gente tenha um avanço, uma evolução, né, na nossa forma de projetar e construir. Isso é super importante para os engenheiros, para os arquitetos e para todos que estão envolvidos com a construção civil. A disciplina que eu leciono nesse curso, ela fala sobre sustentabilidade das edificações. Vamos dar uma olhadinha, então, no material que eu preparei, que a gente pode ver um pouquinho do que é que a gente estuda, inclusive, nessa nossa disciplina, tá? Então, o título de falar sobre tendência à realidade é alguma coisa que para a gente já é muito claro que não é mais uma tendência, né? É realmente uma realidade trabalhar a sustentabilidade, que tem que começar realmente no começo do projeto. Então, a gente precisa pensar na ecoeficiência de um edifício numa série de fatores, o que é um desafio, né, da construção civil. Então, pensar na redução de resíduos, na redução do consumo de material. A gente sabe que a construção civil é uma das indústrias mais impactantes, né, no mundo em termos de materiais, de energia. Então, a gente precisa ter essa preocupação com a redução do consumo de energia, com a redução do consumo de água, com a nossa redução na geração de resíduos, e também se preocupar com o meio ambiente, com o entorno da nossa edificação, não só com o edifício em si, mas com o entorno, e trazer uma melhoria do ambiente construído e contribuir, então, para um bem-estar ambiental e social da nossa cidade. Essa eu acho que é uma visão legal que a gente precisa ter do projetar e do construir. Então, algumas recomendações que a gente vê dentro das ONGs e mesmo a ONU fala sobre a questão da sustentabilidade nas edificações, que os projetos sejam flexíveis, que os projetos contemplem, tanto na engenharia quanto na arquitetura,
sistemas que podem ser modificados, que vão poder ser ampliados, evitando que a gente tenha que fazer demolições, gerar resíduos, tá certo? Que a gente possa fazer modulações, trabalhar com sistemas mais industrializados para os nossos projetos. E escolher sempre materiais e sistemas que sejam de baixo impacto ambiental. Então, isso é uma coisa que a gente também discute no nosso curso, como que a gente analisa esses materiais, tá certo? Outra coisa que é importante é a gente ter a consciência de que é preciso associar o projeto sustentável, ecoeficiente, a construção ecoeficiente, a uma otimização dos nossos projetos. Isso vai fazer com que a gente tenha uma economia na nossa edificação que vai além da economia da construção em si. Então, fazer um projeto sustentável ou ecoeficiente, a gente discute esses termos no nosso curso, vai fazer com que a gente tenha uma economia não só de obra, mas de manutenção e de uso da própria edificação. Isso vai trazer uma valorização do seu empreendimento, porque quando aqueles clientes ou aquelas pessoas que vão trabalhar ou, enfim, usar essa edificação, percebe que elas têm menos manutenção, menos gastos, elas também se interessam mais por essa edificação. E isso vai gerar uma valorização, tanto do seu negócio quanto da sua empresa. Além de incentivos fiscais que a gente tem também para esse tipo de obra. Então, é legal a gente pensar disso, em apostar nesse conceito, né, do sustentável. Não necessariamente fazer uma certificação, mas apostar no conceito, né? Pensar a sustentabilidade desde o começo, desde o anteprojeto, pensar na eficiência do projeto. É isso que vai fazer com que a gente consiga caminhar para ter projetos muito mais adequados às nossas cidades, tá certo? Então, eu trouxe aqui umas imagenzinhas também para a gente ver. E pronto. Ó, então, alguns dos conceitos básicos, né, da ecoeficiência que estão dentro de quase todas as certificações, mas como eu falei para vocês, a gente não precisa necessariamente certificar. A gente certifica quando isso é realmente um critério importante, a gente discute isso em aula, tá? Mas alguns dos pontos, né? Trabalhar a questão da energia, a questão da água, o descarte dos resíduos, a preocupação com o ambiente interno, que ele seja agradável, que as pessoas tenham satisfação e bem-estar em estar naquele ambiente, tá certo? Que os materiais sejam adequados, que a gente trabalhe o ciclo de vida, né, dos materiais. Então, são conceitos que a gente precisa realmente discutir, analisar e ter muito dentro da gente na hora de fazer os nossos projetos e gerenciar as obras, tá certo? Bom, e aí a pergunta que fica, que assim, eu ouço muito isso em sala, ouço muito também dos meus clientes, poxa, quanto custa fazer isso? Porque, em geral, as pessoas que não estão muito envolvidas com o meio, elas já se assustam, né? Nossa, vai custar fortuna. Bom, isso é muito relativo, porque depende do nível de tecnologia que você quer associar à sua edificação. Então, em geral, você tem um custo de uma edificação verde que vai de 1 a 7% a mais do que o que seria o custo de uma edificação no modelo tradicional. O mais legal é que grande parte desse seu custo ele retorna de uma forma rápida. O payback, que é a nossa palavra, né, mágica aqui, quanto tempo leva para eu retornar com essa grana? De 2 a 3 anos. Claro, é genérico isso daí, é só para a gente ter uma ideia. Mas isso de que maneira? Economia gerada em menos gasto de água, menos gasto de energia, resíduos, valor agregado, o teu metro quadrado se valoriza, o teu custo de manutenção é menor e ainda um marketing ambiental, um marketing real, hein? Não vale aquele marketing, né, que a gente fala de greenwash, não é esse tipo, marketing real mesmo. Então, eu deixei aqui uma observação, os dados são de 2012, mas eu não estou querendo os números em si, é mais a porcentagem, tá? Mostrando que o custo de operação de um edifício corporativo de alto padrão, ele em geral está ali
em torno de 16 a 18 reais o metro quadrado. Isso mudou um pouquinho porque o número é antigo, mas o que me interessa é que a gente tem uma redução de 30 a 40% nesta operação de um edifício que é feito nos padrões de uma ecoeficiência ou que é certificado. Então, você já está tendo uma tremenda economia. E aí, o gráfico do lado está mostrando para a gente o que isso representa na vida útil do edifício. Grande parte, olha lá, 80% do que a gente gasta numa edificação não é na obra, nem no projeto, é na vida útil do edifício. Então, isso é muito interessante. Então, eu vou gastar de 1 a 7% a mais, mas eu tenho um condomínio mais barato, uma manutenção mais barata e uma valorização muito grande do meu metro quadrado e da revenda desse meu imóvel, ok? Bom, outra coisa que é importante da gente falar não é só o lote em si. É legal que o projeto seja sustentável, que a nossa edificação seja ecoeficiente, mas também é muito bacana a gente trabalhar o entorno. Então, as questões de território fazem parte da nossa preocupação de sustentabilidade. Então, a gente discute em aula a infraestrutura verde, o que ela é, o que é a cota ambiental, que está na legislação, no uso e ocupação de solo, né? Na cidade de São Paulo faz parte. Como é que a gente agrega essa legislação e agrega valores ambientais na edificação e para o entorno, ok? Como é que a gente vai trabalhar toda essa infraestrutura de drenagem, de problemas de ilha de calor que a gente tem, de problema de trânsito, como é que a gente pode melhorar isso a partir do projeto da nossa edificação? Então, isso é muito bacana, isso traz uma contribuição muito grande para o nosso entorno, ok? Outra coisa que a gente costuma falar também é discutir um pouquinho daquelas edificações já existentes. O que a gente faz quando a gente tem aquele edifício que já perdeu o uso, ou aquele edifício que não está mais em exercício. Então, muitas vezes, é legal a gente fazer um retrofit nesse edifício, uma requalificação dessa área. Estou mostrando duas imagens para vocês. Um edifício residencial, né, em Porto Alegre, e o outro é um museu que teve, fica em Toronto, que teve um retrofit bem diferentão, né? Então, é uma associação bem legal de uma arquitetura mais arrojada, junto com as técnicas que a gente discute em aula, né, de retrofit. Então, isso traz uma valorização para uma área que muitas vezes está degradada. E uma área que às vezes é muito rica já em serviços, em transporte, em infraestrutura. Então, é uma forma da gente conseguir fazer um projeto de excelência e recuperar uma área. Isso é muito legal para a nossa cidade, para todas as cidades, né? Você conseguir trazer de volta uma área que já foi tão rica e que tem tanta possibilidade de crescer, fazendo a sua edificação virar um polo indutor daquela área. É um assunto que a gente discute bastante também em aula, tá? Então, esses são os pontos que eu acho que eu gosto muito de discutir, que eu gosto de falar na nossa disciplina e que são legais da gente mostrar, né, os casos, tá certo? Até a gente chegar nas grandes áreas. Aqui é só uma pinceladinha, porque afinal o nosso curso é mais sobre as edificações, mas a gente tem hoje, gente, bairros inteiros sendo construídos com uma pegada de sustentabilidade, tá? Cidades inteligentes, que são coisas super legais também, sempre nessa mira da ecoeficiência. Então, eu trouxe dois projetinhos aqui, ó. Um projeto que é o maior telhado verde que existe na Ásia hoje, e isso aí produz toneladas de alimentos. Então, essa associação das fazendas urbanas dentro da cidade, dentro com o edifício sustentável, que é a ponta do que está sendo feito hoje em dia em relação à ecoeficiência, né? E na imagem da direita, a gente vê o projeto ainda, né, de Sungkyao, em Xangai. Esse é o projeto de ser o bairro mais sustentável, mas ele, na verdade, é um agrobairro. As pessoas vão morar e tudo vai ser produzido, os alimentos vão ser produzidos para alimentar grande parte da cidade. Eu sou apaixonada por esse tema, eu acho que isso é super futuro, tem tudo a ver com a engenharia, com a arquitetura, e assim, para onde vai, né, a nossa edificação contribuindo para a cidade. A gente discute isso também na nossa aula.
tá? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês um pouquinho, né, de para onde vamos. Olha lá, vejo vocês no curso, hein? Espero que vocês tenham curtido e tenham se apaixonado pelo assunto, assim como eu sou apaixonada por isso. Obrigado, professora. Agora é a professora Cíntia Munhoz, que faz a sua apresentação. Parabéns, professora Mônica, por ter trazido esse tema de grande relevância na atualidade e que com certeza desperta o interesse de muitas pessoas. Professora Cíntia. Boa noite a todos, né? Gostaria de agradecer aí a presença de todos, o convite para participar, né? Tenho certeza que o curso, né, ele traz um diferencial aí de conhecimento para os alunos e traz uma parte para nós também muito importante, que é essa troca de informações, onde a gente consegue, né, ter uma continuidade, né, uma melhoria contínua dentro do curso, do nosso desenvolvimento, né, e no desenvolvimento do conteúdo como um todo. Então, eu vou passar um pouquinho aí para vocês sobre essa tendência, né, o que é essa viabilidade das edificações, falar um pouquinho, que fala-se muito em viabilidade, se pensa só em dinheiro, e a gente esquece que para conseguir fazer a viabilidade, a gente precisa pensar no empreendimento como um todo, tá? Então, essa formação, né? A gente tem uma série de especialistas aí no curso, cada um focado numa parte, então vocês conseguem trazer, né, uma parte de um professor com outro e trazer esse conjunto para chegar aí ao objetivo final de vocês, que é um desenvolvimento, né, na parte profissional, que consiga, né, trazer aí inovações e atuações para vocês dentro do mercado. Então, eu sou engenheira civil também. Então, fica aí, né, o questionamento como, né, que a gente consegue ter, né, uma melhoria da viabilidade com toda essa mudança que a gente tem visto agora no mercado, pós-pandemia. A gente tem tido um diferencial em várias empresas, uma busca, né, pela construção pré-fabricada, construção modular, e a parte aí de inovação, né, por que que isso consegue trazer uma melhor viabilidade? Então, se a gente pensar no empreendimento como um todo, né, a gente acaba buscando aí tecnologias construtivas racionalizadas. Não quer dizer que a construção é pré-fabricada, então vai ter toda, né, tudo vai vir pronto, 100% ok para a obra, e aí eu vou vir lá e vou montar igual um Lego. Não, não é isso, né? A gente tem que ter certeza de que isso pode acontecer. Então, dentro do estudo do empreendimento, a gente tem que garantir que essa inovação ela é exequível, né? Que ela vai ter as garantias aí de vida útil do empreendimento, a gente consegue atuar, né, com aquele diferencial no mercado sem trazer aí futuros prejuízos para a construtora. Então, a ideia da tecnologia racionalizada, né, dessas inovações que estão vindo para o mercado, é que elas são inovações que já foram aí desenvolvidas, já passaram pelo processo de criação e estudo e produção, então já se tem um conhecimento disso, né? E por que se fez toda essa mudança no mercado? Pela competitividade, cada empresa, né, acaba buscando uma otimização aí do meu custo, uma melhoria no meu custo, então eu consigo melhorar os meus processos, né? Vamos tirar isso tanto da manufatura e trazer um processo que seja mais industrializado. E a hora que eu consigo trazer essa industrialização, eu consigo detalhar o meu processo, né? Que é o que acaba acontecendo muitas vezes aí na indústria automotiva. Então, tendo esse detalhamento do processo, o que acontece lá atrás, né? Na hora que você está fazendo a viabilidade de edificação, você consegue enxergar tudo o que vai acontecer. Então, eu consigo trazer o custo de todos os meus insumos que vão incidir sobre esse projeto, e aí, né, qual tipo de edificação que você vai estar fazendo, né? Eu estou falando em um projeto, eu posso querer somente parte de construção? Não, né? Estou como incorporadora, eu tenho que pensar no meu projeto como um todo, indo também para a parte de manutenção e operação, ou não, né? Se a gente pegar aí as obras, né? Por exemplo, de metrô, eu também vou operacionalizar isso, né? Eu vou ser responsável depois, qual que é a minha edificação, aquela edificação vai ser sua, e depois você tem que fazer o retrofit, tem que fazer reforma, o que acaba me compensando. Então, a gente deixa de pensar somente num processo
único, e eu começo a pensar no sistema construtivo como um todo, e aí a gente tem que trabalhar essa atividade de projeto aí para conseguir, né, ter todo esse desenvolvimento, né, e melhoria dentro do processo executivo. Então, aí, muda aqui. Né? Então, a ideia de projeto, muitas vezes a gente se fala, né, no mercado aí, projeto se pensa num projeto único, né, naquela planta que foi desenvolvida, e não, né, a gente tem que, a gente acaba mudando na parte de viabilidade essa ideia de projeto. Eu tenho um início e um fim que eu quero atingir, e eu tenho que desenvolver saber como que eu vou atingir isso. Então, dentro da viabilidade, nós acabamos abrindo aí, né, detalhando esse escopo para conseguir atingir esse objetivo final, né, como gestor aí, quais são todas as atividades que vão ter que acontecer para que eu consiga, né, ter o ciclo de vida da minha edificação. Então, ter essa melhoria que acabou acontecendo, a gente tem aí hoje as ferramentas, né, os softwares, que estão dando um suporte maior para a viabilidade, porque eu consigo ter um maior detalhamento, né, dos meus projetos e assim trabalhar com uma parte de simulação do meu processo construtivo, o que me reduz aí os gastos de materiais e retrabalhos. Então, com isso, depois de ter todo esse desenvolvimento, que a gente tem partido aí para o projeto de produção e realmente a construção da edificação. Muitas vezes no mercado, o que acabava acontecendo, né? A gente chega com o projeto já aqui no finalzinho do desenvolvimento e já se parte aí para a etapa de construção, sem ter um projeto executivo, sem ter esse detalhamento, como que eu vou fazer para transportar esse material dentro da minha edificação, né? Dentro da minha construção, vou usar aí uma grua, vou usar elevador cremalheira, né? Dimensiona na verdade, não acaba comportando a quantidade de materiais. Então, você tem no meio do desenvolvimento das tarefas verificar a necessidade de mais um, sendo que tudo isso a gente consegue analisar anteriormente. Lá no início, né, do desenho, na concepção da minha edificação, você já consegue dimensionar qual que vai ser o seu fluxo de execução, o que eu vou ter de serviço em cada etapa, e ali dimensionar a quantidade de material e mão de obra que você vai ter dentro do canteiro. E assim enxergar este planejamento de canteiro de obras que você não tem interferências dentro do seu planejamento. Então, a ideia da viabilidade, né, ela sai aqui de ser somente, né, uma etapa de uma pessoa que fica lá no escritório, e eu começo a ter, né, que tenha a necessidade de ter um profissional que consiga visualizar todo esse processo executivo. Então, no mercado, hoje a gente tem uma mudança, né, nesse conceito de desenvolvimento de projeto, que passou-se aí de ter um especialista de planejamento, eu tenho uma equipe de novos projetos, né? A gente está trazendo o pessoal aí de obras, né? Os especialistas, todo mundo, assistência técnica, a gente acaba trazendo dentro dos novos empreendimentos, né? Desses projetos em desenvolvimento, para conseguir enxergar fatores que necessitam, né, de alteração no projeto inicial para não ter surpresas futuras aí dentro da viabilidade. Então, aqui é um detalhamento, né, do que a gente conseguiu com essas inovações, né, melhorar. Então, dentro da etapa de projetos, a hora que eu faço um modelo de projeto e coloco todo o detalhamento dos meus sistemas, né, eu consigo, com isso, incorporar a quantidade de serviço e material que eu tenho. Então, a gente consegue hoje extrair esses elementos, né, aí no nosso BIM, e juntamente com esses elementos, para eu conseguir gerar toda essa simulação, o que eu acabo fazendo? Eu tenho que demandar data para que isso aconteça. Então, a gente faz uma amarração, né, de quantitativo, que acaba me dando valores com o planejamento, e aí a gente consegue extrair, né, toda esta viabilidade inicial desse projeto, ver se está dentro do que se tinha previsto ou não. Não, eu preciso mudar meu produto antes de iniciar, antes de começar vendas, então a gente consegue enxergar isso lá atrás. E aí, como eu já tenho tudo pré-planejado, isso é passado para minha equipe de obras, e aí não tem aquela dúvida, né? Chega o engenheiro lá, foi contratado para essa obra, o que ele vai fazer? Não,
que está seu kit, você já tem toda a viabilidade do empreendimento, o que foi dimensionado, então a gente não tem surpresas, então, ó, isso pode ser melhorado? Com certeza pode, né? Por isso que vocês estão aí, para conseguir evoluir todo esse processo, né? Então, trazer novas coisas, consigo substituir uma laje, né, por um piso elevado, o que compensa dentro de um térreo, não compensa, a gente consegue aí ainda fazer alterações dentro desse processo de construção, para depois ter todo, né, o processo de uso e operação. Hoje, a viabilidade tem entrado muito nessa parte de uso e operação. Muitas consultoras hoje já estão atuando com o quê? Né? Com uma gestão de assistência técnica que dá um suprimento maior para os empreendimentos, para quê? Para reduzir a parte de assistência técnica, né? É um investimento que acaba compensando e você tem hoje, né? Fiz todo o meu projeto em BIM, eu tenho um suporte de software que me dá já toda essa gestão com as informações que vieram aqui do projeto inicial. Então, a gente consegue ter uma passagem aí de informações dos projetos como um todo, né? De todo aquele inicial lá da viabilidade para os usuários finais. Então, a viabilidade das edificações aí, né? A gente tem o que acaba sendo um conjunto de atividades que vocês, né, como gestores, né, vão ter que conseguir visualizar para que eu consiga atender, né, este início e término que foi falado aí desde o começo, dentro de um prazo e custo pré-determinado. Então, como que eu vou fazer isso, né? Então, a gente acaba falando sobre as formas de se fazer este planejamento e de onde que eu tiro um custo, né? Quais ferramentas que você tem no mercado hoje para obter custos médios? Então, a gente tem várias formas de conseguir trabalhar com isso. Ah, professora, eu quero trabalhar, eu quero ser empreendedor, como que eu vou conseguir fazer um orçamento se eu nunca executei aquela tarefa? Então, a gente consegue conversar sobre isso em sala de aula, né? Nós temos referências aí nacionais, locais, que são acessíveis, algumas pagas, outras não. E aí, em cima disso, vocês conseguem trabalhar, né, e elaborar aí todos os orçamentos para os projetos de vocês. Então, a ideia é que vocês terminem, né, esses projetos. Então, por isso, né, buscar aí o autodesenvolvimento para conseguir atingir essas viabilidades e terem excelência, né, como gestor de projetos, que aí vocês vão ter conhecimentos, habilidades e técnicas para conseguir atingir aí os objetivos do negócio de vocês e assim ter uma maior assertividade, né, dentro da viabilidade das edificações que vocês projetarem. E esse conhecimento todo vai possibilitar que vocês consigam, né, planejar e dimensionar os recursos, né, como que eu vou gerenciar tudo isso, como que eu trabalho aí com o meu ciclo de retroalimentação dentro desse gerenciamento de viabilidade, de planejamento, o que eu tenho que analisar, de quanto em quanto tempo, então tudo isso a gente acaba dando uma conversada aí durante o curso. E sobre as inovações que nós temos no mercado, né, tem algumas indicações aqui de soluções construtivas industrializadas, vou colocar lá no chat para vocês, que vocês podem consultar no site da Urbi, que vocês têm todo um vídeo, né, que foi desenvolvido aí com as ferramentas, né, BIM, onde eles trabalham com cronograma, uma obra toda né, fabricada, uma ótima industrialização, um conceito diferenciado de construção que já está no mercado, já tem empreendimento entregue, então a gente está tendo, né, a gente, né, quem me dera, a consultora está tendo um grande sucesso com isso, então acaba trazendo um diferencial para o mercado e um conhecimento novo aí para todos vocês. Então a gente eu gosto de trabalhar bastante, né, com como está o mercado hoje, né, o que que a gente consegue trazer, o que que se diferencia com o que a gente está trabalhando. Às vezes um software, né, não traz todas as informações que você precisa do que eu levantar lá um quantitativo na mão. Então, onde a gente consegue, em quais, né, elementos da construção, a gente consegue trabalhar aí com quantitativos já automatizados e vamos ver o que temos aí pela frente, né? Quais são os novos softwares que vêm por aí para auxiliar a gente dentro desse desenvolvimento. Obrigada pelo convite, tá? Então, agora, deixa eu parar aqui o meu. Voltar aí a palavra para o professor Afonso para darmos encaminhamento. Obrigado. Eu já passo a palavra direto ao professor Pedro. Obrigado.
Bom, boa noite a todos. Deixa eu só compartilhar aqui. Bom, boa noite. Agradecer o convite do professor Papalardo, agradecer a presença de todos, né? Acho que é bem interessante a gente mostrar esse pequeno resumo do que a gente leciona, então cada um aí na sua matéria, falando um pouquinho sobre o que é falado durante as aulas. Eu escolhi aqui um assunto que ele é pouco conhecido, não conheço alguma graduação que fale sobre esse assunto, nem de engenharia civil, nem de arquitetura. Então, vou passar aqui rapidinho, tentar não estourar o tempo, né? Falar então sobre monitoramento e instrumentação, tanto para estruturas como instrumentação geotécnica, tá? Então, quem nunca ouviu falar em monitoramento e instrumentação, resumir aqui que é a instalação de instrumentos ou sensores para acompanhar o comportamento do solo ou de estruturas. Então, a gente quer saber como estão se comportando as estruturas que a gente está construindo, as estruturas que já estão construídas e a gente quer analisar algum parâmetro. Então, quando a gente fala em monitoramento, instrumentação, a gente está falando em comportamento, tanto do solo quanto das estruturas, tá? E por que que isso é importante? Por que estudar monitoramento? Bom, a professora Cíntia falou um pouquinho sobre novas tecnologias, né? A gente, na construção, está buscando cada vez usar menos material para construir estruturas mais altas, né? Então, coloquei aqui na direita uma figura desses dois prédios aqui, que vão ser os prédios mais altos do Brasil, com 81 andares, né? Imagina o vento batendo nesses prédios, como que são as tensões atuantes aqui, então realmente assusta, né? E às vezes a gente tem algum susto para cima, como é esse caso, ou para baixo, como é o caso da esquerda aí, que a gente tem uma escavação do subsolo de um edifício em São Paulo, que tinha uma igrejinha ali que era tombada, não podia ser demolida. Então eles conseguiram uma solução de não derrubar a igrejinha e conseguir de qualquer forma o subsolo. E a gente tem aí esses engenheiros bem corajosos trabalhando atualmente e, de qualquer forma, a gente precisa garantir a segurança de todo mundo que está trabalhando, de quem está depois morando nesses edifícios, né? Então, tá aí a importância de monitorar e entender qual o comportamento dessas estruturas, tá? Outros pontos importantes. Quando a gente faz o projeto ele está cada vez mais específico, cada vez mais detalhado. Então a gente tem softwares que permitem que a gente faça uma modelagem do solo, por exemplo, e com isso chegue em estruturas otimizadas. Mas a gente tem alguns problemas. A gente tem uma estrutura muito otimizada e que às vezes não leva em consideração que a gente tem algumas incertezas. Por exemplo, no caso de um túnel, quando a gente está estudando o solo, a gente tem uma sondagem em um certo ponto, depois 50 metros para frente a gente tem uma outra sondagem, e entre esses dois pontos a gente tem a chamada zona escura. Então a gente considera que ela é igual àqueles dois pontos que a gente analisou, mas pode ter alguma novidade ali no meio do caminho que a gente não está considerando. Então, aí mais uma importância de monitorar essas estruturas e entender como que elas realmente estão se comportando. Então, confrontar os valores do que é previsto em projeto com o realizado, garantir a segurança através da observação do desempenho. Aqui um caso de um metrô, tem um túnel passando aqui por baixo, e ó como que o terreno se comportou, né? Isso aqui não era previsto. Então, aí acho que deu para entender um pouquinho da nossa situação atual, da engenharia, da arquitetura, da importância do monitoramento. E que tipos de estrutura que a gente pode monitorar? Praticamente todas, tá? A gente tem uma tradição em monitorar estruturas de infraestrutura, vai? Então túneis, barragens, rodovias, são estruturas que a gente há muito tempo já monitora. E as edificações agora, última década, vai estar se tornando mais comum monitorar, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, basicamente, a gente pode monitorar qualquer tipo de estrutura, tá?
Então, a gente pode monitorar, trazendo aqui mais para a nossa realidade, estruturas antigas, com patologias, por exemplo, recalques, trincas, estruturas que tenham vibrações. Aqui não é no Brasil, né? Essa conhecida Torre de Pisa, mas a gente tem as torres de Pisa brasileiras, que são os prédios ali na Baixada Santista, né? Já devem ter ouvido falar. Então aqui é um caso, tem um prédio que, para ter uma ordem de grandeza, tem 1,80 m de deslocamento horizontal aqui no topo do prédio, né? Tem casos que o pessoal fala que o prédio recalcou tanto que eles têm que fazer degraus na entrada do prédio, que antes era nivelado com a rua, passa a ter 2, 3 degraus por conta do recalque, né? E isso aqui, tem solução? Se tivesse sido monitorado na época, né, são prédios mais antigos, a solução seria um pouco mais simples, a gente discute isso nas aulas, mas nesse caso eu tenho um videozinho aqui que eu espero que funcione, que mostra qual foi a solução. Eu acho que vocês não vão escutar o áudio, mas não tem problema, é só uma musiquinha. Mas aqui, ó, o prédio lá no fundo, bem inclinado, nesse caso tinha 1,70 m de deslocamento. Imagina morar num apartamento como esse, né? Então eles fazem um macaqueamento de todo o prédio para voltar ele na vertical. O prédio aqui atrás e ele depois já alinhadinho. E daí eles fazem um reforço de fundação. Tá? Então é um caso emblemático aqui no Brasil, né? Tem outros prédios que ainda estão lá meio tortinhos. Opa. E no caso de edificações novas, o mais comum é a gente fazer monitoramento de recalque. A própria norma ela exige, em alguns casos, a realização de monitoramento de recalque e instrumentação de taludes e contenções em caso de edificações que têm subsolos, né? Aqui tem um trechinho da norma que fala, então, quais casos que tem que fazer monitoramento de recalque. Então, basicamente, são estruturas que têm cargas variáveis, como silos e reservatórios, estruturas com mais de 55 metros de altura, vamos dizer, então, qualquer edifício aí acima de 18 pavimentos, mais ou menos, precisa fazer um monitoramento de recalque, ou qualquer estrutura com relação da altura com a largura maior do que 4. Tá? Então, pegar em São Paulo, boa parte dos edifícios que estão subindo precisam fazer monitoramento de recalque. E como que ele é feito? A gente instala alguns pinos de recalque, são chamados, quando o prédio ainda está lá no subsolo, na primeira laje, e vai monitorando quanto que esse prédio está recalcando. Quando falo em recalque, é quanto que ele está deslocando, tá? Na vertical. Então, quanto que ele está deslocando a cada pavimento que a estrutura está subindo. E que tipos de instrumentos que a gente tem ou pode instalar? Existem vários tipos, tá? Eu nem conheço todos, mas basicamente eles podem ser mecânicos, elétricos, de corda vibrante ou hidráulicos. Não vamos entrar no detalhe agora, mas o que é importante aqui frisar é que existem instrumentos que a gente faz a medição in situ, lá no local. Então, tem um operador que vai lá e faz a leitura, e existem casos que a gente tem um monitoramento remoto. Então, dá para instalar sensores em casos mais críticos que a gente fica recebendo informações 24 horas pela internet, via rádio, tanto faz. E até dá para a gente definir alguns parâmetros. Isso é bem comum no metrô, por exemplo, que a gente tem lá sensores instalados direto e quando ele passar de X parâmetro, ele manda uma mensagem para todo mundo, ele manda um sinal de alerta falando que passou daquele limite pré-definido. Né? Falar um pouquinho sobre os principais instrumentos. Então, a gente pode ver a pressão d'água dentro de um maciço, dentro do solo. Tá? Aqui o nível do lençol freático, chamado de INA. Podemos ver o recalque na superfície, conhecido por marco superficial, o recalque em profundidade, tassômetro,
deslocamento horizontal, convergência ou divergência, vibração e pressão acústica, abertura e fechamento de trincas. Vou explicar rapidamente cada um aqui, para ficar um pouco mais claro. Então, por exemplo, se eu quero saber como está o nível do lençol freático numa certa região. Ah, por que eu quero saber isso? Ah, a gente tem pontos críticos quando chove, por exemplo, na Serra do Mar, sempre que chove, a gente vê na TV, tem um deslizamento de terra. E isso acontece porque o solo lá foi saturado pela chuva e perdeu resistência. Então, esse equipamento aqui, ele apita quando ele encosta no lençol freático. Então, a gente faz uma perfuração, daí coloca esse equipamento lá embaixo e vê em qual cota que a água está, para acompanhar aqui um gráfico com os resultados dia a dia. E a gente já tem até uma linha pontilhada falando, ó, se passar dessa linha, vamos ligar um sinalzinho de alerta aí e ver o que pode ser feito. Então, esse é um caso de como avaliar o lençol freático dentro do maciço, tá? Piezômetro é muito parecido, esse aqui de tubo aberto, esse chamado de corda vibrante, esse aqui a gente consegue ligar ele num data logger e mandar dados via rádio, via celular, direto para um computador, para uma nuvem. Aqui o marco superficial, então esse bastante instalado em edifícios, por exemplo, para ver como que está se comportando uma laje ou algum pavimento. Aqui são formas de apresentação desses dados, então a gente consegue ver em função do tempo o que está acontecendo. Esse é um caso real, que não posso falar muitos detalhes, mas a gente tem aqui um deslocamento de 70 milímetros, 7 centímetros de deslocamento. Tá? Então, a gente consegue comparar o deslocamento na superfície com o deslocamento em profundidade, para ver se o maciço, como que ele está se comportando. Aqui um inclinômetro. O inclinômetro ele é um torpedo, aqui embaixo dá para ver um pouco melhor, que ele tem algumas rodinhas e que ele desce por um trilho. E ele permite que a gente verifique como que o terreno está se comportando em profundidade. Então, qual o deslocamento horizontal do terreno. Então, aqui nesse caso, a gente tem um talude e uma preocupação desse talude deslizar. Então, enquanto a gente subir esse talude, a gente está monitorando com o inclinômetro e tem aqui os resultados apresentados de forma gráfica. Temos os pinos refletivos, aqui estou mostrando em túneis, isso aqui podia ser numa edificação para ver qual o deslocamento horizontal, qual o deslocamento vertical, tá? Então, cada pontinho desses amarelinho aqui é um refletivo igual vocês têm aqui na figura de cima. E aqui na direita a gente tem um caso que eu acho interessante citar, que a gente fez um monitoramento da estação Santa Cruz, quem conhece o metrô de São Paulo. Essa aqui é a estação Santa Cruz, e na ampliação da linha 5, ela ia passar por baixo aqui da estação, e a estação estava em operação. Então a gente não podia ter nenhum deslocamento no trilho, porque estava o dia inteiro passando o metrô por aqui. Então a gente tinha 2 estações totais que faziam a leitura de todos esses pinos aqui que são refletivos aqui, esses pontinhos amarelos, e já enviavam essa informação pela internet e garantiam que o metrô podia continuar operando sem problema e a obra aqui trabalhando por baixo dessa estação. Então, um caso bem interessante, bem crítico aí de São Paulo, mas que deu tudo certo, não teve nenhum problema. Esse aqui é o sismógrafo, então em caso que a gente tem alguma vibração por qualquer motivo, pode ser, tem edifícios que a rua do lado é muito movimentada e começa a vibrar e começa a gerar qualquer problema na estrutura, tem detonações próximo por qualquer obra, qualquer coisa assim, a gente consegue monitorar tanto a velocidade de onda que está chegando, como a sobrepressão acústica em decibéis, tá? Então, saber se isso pode gerar algum dano para a estrutura. Aqui tem um outro videozinho para mostrar para vocês como que é ainda hoje em dia a escavação de um túnel. Se ele não for escavado com o tal tatuzão que a gente conhece dos jornais aí,
a gente faz uma escavação em rocha com detonação. Isso é bem comum hoje em dia, e é uma detonação que realmente gera uma vibração considerável no entorno. Então a gente teve casos parecidos no Rodoanel de São Paulo, que a gente tinha detonações como essa perto de residências, né? Tinha residência em cima do túnel. Aqui nesse caso eles detonaram 1 metro de túnel. Então todos os dias ele tem uma detonação dessa que gera uma vibração no terreno que pode gerar algum dano na estrutura. Então a gente consegue monitorar essa vibração que está sendo gerada e ver se ela realmente pode gerar algum dano na estrutura ou não, tá? A gente consegue monitorar fissuras, né? Então tem diferentes formas para monitorar a fissura, se ela está abrindo, se ela está estabilizada. Isso aqui é importantíssimo para ver a necessidade de um projeto de reforço ou não, se esse problema já estabilizou, se esse problema continua piorando. E concluindo, então, falei um pouquinho sobre a instrumentação. Uma das aulas que eu leciono, e a gente acaba aprofundando muito mais, claro, mas tentei correr um pouquinho, que a gente tem pouco tempo. Então, a instrumentação ela permite entender o comportamento das estruturas, tá? Garante maior segurança ao empreendimento e é indicada em qualquer tipo de empreendimento, sendo que a gente deve avaliar as melhores alternativas para cada caso. Claro que tem instrumentações que são aí bem complicadas, bem caras, que não se adequam a um empreendimento menor e vice-versa, mas existem soluções hoje em dia para todos os casos e é um assunto que está sendo bem discutido e acho que tem bastante coisa para a gente conversar ainda. Quem se interessar, estou à disposição. Obrigado pela atenção e, mais uma vez, obrigado pelo convite, professor Papalardo. Obrigado, professor Pedro. Então, essas são as facetas que nós fizemos questão de mostrar para vocês do nosso curso e principalmente na questão das tendências atuais no campo da sustentabilidade construtiva, no campo da inovação e construção industrializada e a instrumentação geotécnica. Professor Pedro, os alunos não, os nossos ouvintes, alunos e engenheiros e arquitetos que estão participando dessa sessão ainda estão um pouco tímidos, eles estão formulando suas perguntas. Eu posso passar uma pergunta ao senhor, professor, que é uma dúvida minha. A tendência atual é você monitorar edifícios também, edifícios públicos e privados. Como é que ela pode nos ajudar, nos auxiliar na prevenção de acidentes ou um alerta caso de iminência de algum colapso? O senhor tem que ativar o... Desculpa, estava Imagina. falando aqui no mudo. Ah, Acho que existem alguns casos, principalmente em grandes centros, a gente tem muitas interferências entre o pessoal de infraestrutura com os prédios, casas, então tem metrô passando embaixo de prédios de 50 anos de idade, você tem viadutos passando do lado de uma casinha, e tudo isso a gente sabe que gera algum efeito nessas estruturas. Então é muito comum a gente monitorar para ver se realmente essas estruturas estão se comportando como o projeto imagina. Né? A gente tem uma área de influência que a gente estuda e ver se isso aí está sendo atendido, se não tem um risco para aquela estrutura. Claro que ninguém quer o colapso, mas antes disso, até mesmo começar a gerar trincas num edifício, numa casa, já é um problema para obras de infraestrutura, por exemplo. E em prédios novos, a gente tem prédios com muitos subsolos, a gente tem prédios altos e que a gente está com um problema aí de custo de material, né? Cada vez mais o pessoal tem que usar menos material para a conta fechar no final do empreendimento. Então, está sendo importantíssimo monitorar para ver o projeto ele está mais ousado, vai. Então, o pessoal está monitorando para garantir que aquele projeto não tenha nenhum ponto ali que não foi pensado, né? Então, realmente está sendo muito utilizado e
e tem soluções que não são caras perto do empreendimento, são bem viáveis, então acho que é uma solução interessante. Compreendo. Fiquei assustado quando você nos mostrou o edifício Yacht House, os dois, né, as duas torres, em que esse edifício demonstrou um comportamento muito não característico de edificações, né? Um vento ascendente excitou a torre, as torres elas apresentaram grandes locamentos. Nesses casos em que a estrutura está em uso, você aconselharia esses edifícios muito altos a terem instrumentos que possam medir as oscilações laterais da torre? Com certeza. Como um alerta ou como uma redução da preocupação, Sim, emitindo laudos principalmente que é normal esse tipo de movimentação de edifício muito alto. o que é mais usual é monitorar durante a construção, isso com certeza, e depois por um certo período de tempo. Então, um ano, por exemplo, continuar monitorando para ver como que aquela estrutura está se comportando. Claro, depois de um ano, 2 anos, ela está tudo certo, não tem nenhuma patologia aparecendo, não tem muito por que continuar monitorando, o projeto deu certo. Mas é bem interessante durante a fase aí de operação também das estruturas, continuar monitorando, sim, que acaba sendo uma fase bem crítica, né? Às vezes aparece um vento que não teve durante a fase de obra e você tem não sei quantas pessoas morando lá dentro, né? Então qualquer problema ali é um desastre. Então, com certeza. Mestre, por essa explicação. Professora Cíntia, quando eu passei a palavra ao professor Pedro, eu agradeci a sua belíssima palestra que você proferiu. Realmente, vocês conseguiram, de uma forma muito sutil, apresentar o conteúdo do programa das disciplinas que vocês ministram, mas não foi uma intenção. Na verdade, vocês estiveram muito bem sincronizados na vossa fala. Eu achei muito interessante da forma como vocês apresentaram os temas. Professora Cíntia, a, a as ferramentas BIM têm auxiliado muito na orçamentação dos projetos e queria que você fizesse algum comentário sobre essa assertividade na questão da orçamentação proporcionada pelas ferramentas BIM. Eu que agradeço o convite, Afonso. Obrigado. Então, hoje a gente tem aí uma tentativa, né, em algumas empresas de uso desta ferramenta. Por quê? Né? Porque a gente tem essa facilidade de extração de insumos, só que anteriormente tudo que tem que acontecer, né, para que isso ocorra ali na fase, né, do pessoal de planejamento e orçamento. Então, eu tenho que ter um projeto aí, né, estrutural bem desenvolvido, eu tenho que ter um projeto de arquitetura bem desenvolvido, onde contemple todos os investimentos para que eu consiga fazer essa extração. Então, algumas empresas, elas falaram, vou implantar BIM e vou ter isso. Na verdade, não. Né? A gente tem que mudar, inclusive, né? A gente tem as diretrizes de mudanças até das contratações aí, governamentais, onde a gente começa a ter a obrigação de BIM. E aí a obrigação do quê? Não só de ter uma ferramenta BIM, mas que a gente tenha um detalhamento mínimo para conseguir auxiliar isso dentro dos nossos orçamentos, tá? Então, hoje a gente vê no mercado hoje já empresas que têm sucesso com isso e temos empresas que ainda estão com grande dificuldade por causa dessa base. Não, eu já tenho um projeto, eu quero trabalhar sempre com esse projeto, tem um custo, né, para que a gente consiga fazer essa migração e hoje ainda o mercado está se alinhando a isso. Mas eu acredito que é uma ferramenta, né, que a gente consegue reduzir muito os erros, porque o convencional era o quê? Alguém pegar lá o projeto, contar quantas bacias vão ter e digitar. Eu consigo tirar isso automaticamente para o meu projeto. Então, a questão hoje ainda no mercado é a gente fazer essa transição 100% para que todos tenham, né, a mesma informação. Eu acredito aí que mais uns anos a gente tenha sucesso nisso. Eu lembro-me muito bem que a professora Mônica foi a primeira convidada
a participar desse webinar e, na ocasião, por ela ter sido a primeira convidada, eu passei a incumbência de criar um título para esse webinar. E ela foi muito versátil nessa criação, ela deu muito pouco tempo, ela me passa o título desse webinar e eu repasso a vocês para que vocês pudessem apreciar e se tivesse alguma outra sugestão. Mas parece muito incrível. Mas imediatamente vocês já me enviaram o título das vossas palestras, totalmente sintonizado com o tema sugerido pela professora Mônica. Então, achei que os professores têm uma versatilidade muito grande em tratar dos seus temas naturais, né, das suas disciplinas, e trazê-los para qualquer território, para qualquer campo, né, de experimentação. Agradeço muito aí pela simbiose que ocorreu aqui entre nós. Professor, agora é uma pergunta minha, já que o público não quer se manifestar, eu não sei por que um tema tão instigativo, tão interessante, mas agora é uma dúvida minha, professor. Entre assim, se costuma dizer que fica mais barato fazer um retrofit do que construir uma edificação. Eu ouvi dizer, eu quero saber, é mito ou é verdade, professora? E se confirmar essa, essa minha suspeita, por que investir na técnica do retrofit? Então, professor, esse é um assunto que a gente vê bastante, né, ser comentado, e eu vejo, assim, muitas vezes ex-alunos que estão, né, no escritório, tanto arquitetos quanto engenheiros, comentando, poxa, eu tenho um cliente e tem lá enfim, uma residência antiga, ou muitas vezes um predinho pequeno, estou lá numa área, por exemplo, em São Paulo, mudou o zoneamento, e de repente aquilo é uma área que está super valorizada. E eu tenho ali um imóvel que tem um potencial enorme ainda de ser utilizado. Então, você tem uma estrutura que está legal ainda, você tem um imóvel com uma capacidade de reuso. Por que que eu vou demolir tudo e aí gerar um monte de resíduos e aí promover uma série de impactos e muitas vezes eu perco até algumas condições que eu já tenho na lei de uso e ocupação do solo, recursos que eram mais interessantes, enfim. Então, por que que eu vou demolir tudo e começar tudo do zero se eu posso muito bem aproveitar aquele espaço que eu já tenho ali, que já tem uma infraestrutura formada, e acrescentar, né? Então, o retrofit ele traz para a gente um reaproveitamento de um espaço que já tem uma vocação bacana. Claro que se você fala para mim assim, eu vou fazer o retrofit numa área super periférica, porque tem, sei lá, uma fábrica abandonada, às vezes não compensa. Então, quando que o retrofit é muito bacana e é muito legal? Quando eu estou dentro de uma área na cidade que é uma área já muito bem servida de infraestrutura. Então, é uma área que já tem tudo ali ao redor. Porque senão a gente fica sempre naquele sistema construtivo que a gente vai construir cada vez mais longe dos centros e vai precisar que o poder público puxe toda uma infraestrutura. E aí você vai criando toda uma dispersão na cidade, ao passo que a gente consegue trabalhar um adensamento maior da cidade, uma valorização de espaços que já existem e trazer vida de novo para esses espaços, né? Eu acho que isso é uma forma da gente fazer a cidade ser dinâmica e a gente conseguir aproveitar o que a gente tem, tá certo? Para não precisar sair do zero e criar e consumir todo o material de novo, né? E toda a energia e toda a água. Agora, quando eu tenho uma área que ainda vai ser desenvolvida, num plano diretor da prefeitura, de realmente criar um novo polo, aí sim a gente sai do zero com um projeto incrível, super bacana. Então, eu acho que são duas formas da gente pensar a cidade. Valorizar as áreas que já existem e que, pela própria dinâmica da cidade, né, tem seus altos e baixos e acabam, então, virando uma área que já não é tão valorizada, trazer isso de volta e fazer as nossas construções de excelência com um entorno, preocupação ambiental nas áreas novas, tá? Então, acho que tem campo para essas duas áreas, né?
Então, realmente, pensar o retrofit, olha, quando a gente pensa em área de habitação social do centro da cidade, se fala tanto disso, né, dos espaços do centro da cidade que estão vazios, e é um grande desafio fazer um retrofit nesses edifícios. Muitas vezes eles nem atendem à legislação de bombeiro, né? Hoje em dia, como é que você consegue pôr uma escada de incêndio num prédio antigo? Enfim, então é um tremendo desafio para a engenharia. Eu, particularmente, acho que é uma coisa muito, ele é muito engenhar mesmo, né? Que o engenheiro é o engenhar, é pôr as traquitanas ali para pensar de como é que você vai conseguir pegar aquele edifício que já está mais antigo, enfim, e trazer ele de volta. É muito mais difícil, é muito mais desafiador, ao meu ver, você fazer um retrofit do que você sair do zero, né? Num edifício. Então, eu acho que tem muito potencial, acho que vale a pena sim. Claro, para cada caso é um caso, a gente tem que estudar, a gente vê muito prédio na Paulista, a gente vê muito Vila Olímpia, mesmo as áreas onde a gente tinha um predomínio industrial, então muitas coisas sendo reaproveitadas, patrimônios. É muito bacana a gente ter essa preservação também, né, das edificações. E aí, dentro disso, que é outra sacada muito legal, a gente trazer uma ecoeficiência aí para dentro. Como é que eu vou conseguir trazer tudo de mais moderno para um edifício que já tem aí seus 50, 60, 80 anos, né? Então, realmente é uma área para trabalhar assim, muito legal. Você tem que realmente pôr, né, o cérebro ali para pensar, né? É bem bacana. Muito desafiador mesmo, assim. Muito, é. Puxa, eu inflamei o público. Agora o público está se manifestando. Ô, Vitor Silva, muito obrigado pela sua pergunta direcionada à professora Cíntia. Ele faz essa questão. Fora do Brasil, o uso do BIM para planejamento, desenvolvimento de projetos é bem mais difundido. Como superar as barreiras de implementação de novas tecnologias no país, de que, por vezes, esbarram nos órgãos de aprovação? Boa noite, Vitor. Tudo bem? Então, nós temos aí um lado, né, governamental, né, se a gente for pensar em parte de aprovação, que hoje para as obras aí de infraestrutura, a partir do ano que vem, vai ser obrigatório, né, os projetos estarem BIM. Então, eu acho que o nosso problema hoje ele está deixando de ser nesses órgãos de aprovação. A gente está, né, todos os cursos aí de graduação e pós-graduação, a gente está tendo essa ênfase também em aperfeiçoamento da nossa mão de obra, para que se desenvolva uma mão de obra qualificada para conseguir utilizar as ferramentas em BIM. Então, acredito que essas barreiras de implementação hoje estão realmente, né, mais na parte de investimento, né, e desenvolvimento da nossa mão de obra para que consiga utilizar todas as ferramentas que a gente tem disponível. Então, acho que com o tempo aí a gente vai conseguir superar isso, vai deixar de ser só. A gente continua tendo alguns problemas, claro, de aprovação, né, são os prazos, que isso, né, a gente não consegue mexer muito com relação ao BIM, né, ajuda sim a ter uma facilidade de conferência pelos órgãos públicos, mas eu não sei o quanto que isso a gente vai conseguir melhorar com o tempo. Mas acredito que essa barreira aí a gente com essa obrigação de implementação, a gente vai conseguir vencer rapidinho. Sim, e os cursos estão se preparando também para a formação de profissionais que tenham essa cultura bem enraizada Sim, na sua formação. Professor Pedro, eu lembro muito bem, você disse das interferências urbanas, o metrô, as linhas de metrô interferindo nos edifícios antigos, problemas de vibrações excessivas. Eu lembro de um serviço que nós fizemos de medição de vibrações no terreno, com uma campanha sismográfica que você liderou essa campanha brilhantemente, para que os edifícios vizinhos não sofressem esse incômodo, né, dessas vibrações serem transmitidas a eles. E a professora Mônica, ela é especialista em fundações, em geotecnia também, então ela é multiprofissional. Eu admiro muito a sua capacidade de poder divagar entre um assunto e outro são tão de conhecimentos tão extremos assim.
Parabéns, professora, pela sua Só uma formação. curiosa, professor. Ah, não acredito. Eu também me sinto muito orgulhoso de poder contar com vocês no nosso curso. Realmente, o corpo docente é um corpo docente muito bem preparado e nós tivemos uma pequena amostra dessa preparação do nosso corpo docente. Então, convidados, na falta de outras perguntas do nosso público participante, já se faz um pouco tarde, devemos encerrar o nosso webinar e, estimados convidados, mais uma vez gostaria de agradecer-lhes pelas expressivas contribuições transmitidas ao nosso público. Reforço o agradecimento à equipe do Mackenzie Soluções pela organização desse evento, a Kátia, a Jéssica, e também à Universidade Presbiteriana Mackenzie, pelo apoio institucional. E a todos vocês que nos acompanharam o tempo todo, uma boa noite, recebam os meus mais sinceros votos de saúde, é o que nós precisamos hoje, cuidar da nossa saúde, e que esses votos extensivos aos vossos familiares. E obrigado pela audiência. Tchau.